Gente, bom dia. Bom dia, povo. Deixa eu aparecer aqui pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu abrir aqui. Eu tô sem voz, um pouquinho. Pouquinho rouca. Deixa eu falar com vocês aqui no grupo. E aí, galera, bom dia. Bom dia a todos. Toma meu cafezinho. Eu não sei se o áudio tá bom. Vamos. Eu preciso que vocês falem comigo. Deixa eu abrir aqui no link. Alguém pode colocar o link da aula aqui pra mim? Não tá abrindo aqui pra mim. Pode colocar o link? Só pra poder ver o negócio aqui, rapidão. Bota o link aqui pra mim. O link que vocês receberam da aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Tá aqui. Que não tá aparecendo aqui pra mim o link da aula de agora. Oi, Kícia. Kícia, você pode, por favor, colocar aqui o link? Eu não sei se o áudio tá saindo. Ai, obrigada, você tá me ouvindo. Queria o link. Foi. Agora sim, agora sim. Bom dia, bom dia. Agora eu tô vendo vocês, agora eu tô falando com vocês. Gente, eu vou deixar aqui agora o chat aberto pra gente se comunicar. Eu tô com a voz bem baleada, bem ruim, que eu tô com a garganta inflamada. Então, eu vou me esforçar muito, que eu não dei aula ontem, justamente para não piorar minha voz. Enfim, a gente vai vivendo. Bom dia. E vamos começar. O que acontece? Eu vou falar um pouco mais pausado, porque eu tô com a garganta realmente bem ruim. A gente vai fazer questão da nossa última aula, então a gente precisa relembrar algumas coisas da nossa última aula, tá? Então a gente vai relembrando, vamos colocando aqui, né, em prática tudo aquilo que a gente viu. Ótimo, a gente vai botar em prática aquilo tudo que a gente viu e eu vou relembrar algumas coisinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui pra vocês. Bom dia quem tá chegando agora. Bom dia a todos. A minha canetinha não tá aparecendo pra mim. Ué. Cadê minha canetinha? Pera aí, gente.
Eu não tô falando sussurrando, tô rouca mesmo. Gente, eu tô muito sem voz. Tá muito doido isso. Não tá aparecendo a caneta pra mim. O que que tá rolando? Peraí. Não tá certo. Eu vou voltar pra mim. Um minutinho. Vou voltar pra minha carinha. Rapidinho. Só enquanto eu poder colocar aqui a caneta pra vocês. Eu vou botar a mesa digitalizadora em outra saída pra ver se ela pega melhor. Pera aí. Pronto. Vou conectar ela aqui em outro lugar. Pra ela aparecer pra mim, né? Vou tentá-la de novo. Minha mesinha aqui. E ela não está reconhecendo. Minuto, gente, não desista. Feriado. Tô aqui acordada. Fui dormir de madrugada. Não desistam de mim. Tá aparecendo todas as formas, menos a caneta da mesa. O que que rolou aqui? Será que eu dormi e o computador ali se reconfigurou sozinho? Sei lá, agora eu tô acreditando em tudo. Tudo na minha cabeça agora pode acontecer. Que aparece tudo, menos a canetinha. A cara da mesa. Deixa eu ver aqui na configuração. Alguém pode ajudar? Se alguém souber aqui mexer em coisa de informática. Pera aí. Vê se o Michel responde. Não desistam. Bom dia quem tá chegando agora. Bom dia a todos. Vou ativar ele aqui, peraí. Acho que eu já sei o que vou fazer. Isso tá rolando. Alguém podia ajudar aqui, né? Vocês estudam um negócio de informática, né? Você podia falar, professora, é pra fazer isso, mas não. Ninguém que tá colaborando. Enquanto isso, galera, vamos falando o seguinte. Na nossa última aula, que é importante da gente ressaltar, a gente começou a análise sintática do período simples. E o que que isso significa? Significa que a gente está trabalhando análise de orações. Qual é a base de uma oração? É o verbo. E o verbo vai indicar três coisas: ação, estado e fenômeno da natureza, tá? O verbo ele vai indicar essas três coisas: ação, estado e fenômeno da natureza. Eu vou fazer aula sem a mesa digitalizadora, tá? Porque ela não está sendo reconhecida, não tem problema. Eu vou falar sobre tudo, sobre a questão inteira. Não vamos nos prender, então, à mesinha, beleza? Então, olha só pra gente começar. O que que acontece? Todas as vezes que a gente vai fazer uma análise sintática do período simples, eu dei para vocês um passo a passo a ser seguido. Que passo a passo é esse?
Falei para vocês que é furada tu procurar o sujeito primeiro. Furada. Você vai procurar o verbo primeiro. Sempre. Você sempre vai procurar o verbo. O verbo vai ser aquela palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza ou a locução verbal. E eu ensinei para vocês, depois vocês voltem lá na aulinha, que a locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo que está na forma nominal, que vai ser ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio, tá? Que a gente conta como um verbo só. Até que eu sei que vocês já estão, ó, super safos. Beleza. Aí, a gente olhou para esse verbo. Se ele indicar ação, alguém pratica ou alguém recebe essa ação. Esse alguém é o sujeito, que pode estar em qualquer lugar da oração, tá? A gente não vai ficar preso a achar que o sujeito ele está no início da oração, porque as provas vão tirar da ordem direta. Falei para vocês que a ordem direta é sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Claro que ele vai dar uma invertida nisso, que é para te confundir. E nas aulas anteriores eu mostrei isso para vocês também, tá? Que ele vai tirar dessa ordem direta, que é para confundir vocês mesmo. Dito isto, deixa eu passar aqui pro pronto. Vamos à primeira questão, que essa aqui é sobre ordem direta. A gente vai resolver essas questões aqui, eu coloquei para vocês lá na primeira aula. A gente vai falar sobre elas e depois a gente vai para as questões de tipo de sujeito, ok? Então vamos lá. Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase encontra-se na ordem direta. Como que a gente vai saber isso? Sempre primeiro procurando o verbo, tá? Então, olha só. Ele quer saber onde está na ordem direta. Primeiro passo é a gente achar o verbo. Cadê o verbo? Eram. Eram. Aqui a gente achou o verbo. O que eram simples e asseadas? As roupas que ela usava. Então, deveria estar aqui, ó, logo no início. As roupas que ela usava eram simples e asseadas. Então, logo, não está na ordem direta. Vamos para a letra B. Primeiro, a gente procura o verbo, certo? A gente tem aqui, ó, crescem. As nuvens crescem. Verbo esconder. Esconde-se o sol. O sol esconde-se. Ou seja, a gente tem 3 períodos aqui e nenhum deles está na ordem direta. Cai a chuva fina. A chuva fina cai. Não está na ordem direta. Na letra C, a gente procura sempre o verbo primeiro. Deverá repetir. Aqui a gente tem uma locução verbal do verbo dever como auxiliar e repetir, que está na forma nominal infinitivo. O que deverá repetir? Palavras tão rudes e injustas. Nenhum de nós. Logo, a gente também tem aqui uma ordem direta de cara. Que esse assim, ó, a gente tem usava como verbo. E esse que tá falando das roupas, que vai ser um pronome relativo. Ela usava. Então, assim, ó, ela usava até que tá na ordem direta, mas a primeira oração não. Aqui a gente tem período composto, porque tem 2 verbos. Mas o primeiro não está na ordem direta, ó. É as roupas eram simples e asseadas, tá? Mas usava é verbo sim. É um período composto aqui. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto, tá? Na letra D, ainda doíam-lhe os pés, os pés ainda doliam as pisadas dos jogadores. E a disciplina devemos todas as nossas conquistas profissionais. Então, todas as nossas conquistas profissionais
devemos a disciplina, tá? Aqui ficaria assim na ordem direta. Então, gabarito, letra C. Marque a alternativa em que os termos do período foram escritos na ordem direta. Mais um que a gente tem que treinar aqui de ordem direta. Por que é importante que a gente saiba isso, tá? É importante para vocês aprenderem a reconhecer isso nas provas e nas questões, porque eles vão cobrar de vocês não necessariamente assim. Tudo bem que eu já vi cair questão de ordem direta. Porém, muitas vezes eles vão pedir um termo da oração que pode confundir vocês, tá? Por vocês não lembrarem que não existe necessariamente só a ordem direta, vocês acabarem confundindo. Então, a gente vai ter aqui, ó. Em canoa furada eu não embarco. Então, ó, embarcar é o verbo. Quem não embarca? Eu. Então, é eu não embarco em canoa furada. Essa seria a ordem direta. Na letra B. Sempre lutamos com os mesmos objetivos na educação. Nós lutamos sempre. Esse sempre, ele é um adjunto adverbial de tempo. Por isso, ele tem que ser colocado depois. Se ele está no início, a gente já tirou da ordem direta. E aqui a gente tem o sujeito oculto nós. Todos os anos, está me dando uma ideia de tempo. Logo, é um adjunto adverbial de tempo. A gente vai aprender isso mais a fundo. Porém, se ele está no início, ele já está errado. Eu não posso utilizar, quer dizer, não estou dizendo que não pode. Não pode na ordem direta. Aqui não está errado, só não está na ordem direta. Deveria ser a cena repetia-se na escola todos os anos. Tá? E ó, não tem azul nem estrelas à noite que enlutam os ventos. Então, ó, aqui a gente tem período composto. Perceberam que a gente tem o verbo ter e depois enlutam. Então, ó, azul, nem estrelas à noite, não tem. Essa seria a ordem direta, porque é o que não tem? É azul nem estrelas à noite, não tem. E os ventos enlutam. Os dois estão fora da ordem direta. Na letra E, a gente tem reduziu é o verbo. O que reduziu a floresta cinzas mês passado? Um grande incêndio. Então, aqui a gente tem um grande incêndio é o sujeito. Depois a gente tem o verbo. E depois a gente tem o complemento. Beleza? Que aqui, dois objetos, o direto e o indireto. E ainda, mês passado, adjunto adverbial de tempo. A gente vai ver isso mais a fundo, porém, ordem direta a gente já consegue enxergar. Então, gabarito, letra E. Indique a única alternativa que é classificada como frase não oracional, ou seja, que não tem oração, que não é oração. E a gente lembra que para ter oração tem que ter verbo. Logo, ele quer a única frase que não tem verbo. Isso aqui é molezinha? Chamei é verbo na letra A. Fazemos verbo na letra C. A gente tem o penso e existo como verbo. E na letra E, sei, que é o verbo saber. Então, logo, gabarito letra D, que é o já. Já não é verbo, né? Já é advérbio. Analise as afirmações feitas entre parênteses e assinale a opção correta. Correta. Oi, Stephanie, bom dia. Estão aparecendo pessoas aqui que eu não conhecia. Tudo bom, gente? Mais uma vez, desculpem a voz. Eu tô com a garganta inflamada. Vamos lá. Bom dia é uma oração? Não, não é, porque não tem verbo. Eu fui ao cinema é uma frase nominal? Não, porque para ser frase nominal eu não posso ter verbo e aqui eu tenho verbo, que é o fui. O menino não obedeceu
ao pai. Aqui eu tenho um período composto. Lembrando que eu ensinei isso para vocês. Período simples, eu só tenho uma oração. Período composto, mais de uma oração. Ou seja, como é que a gente conta a oração? A gente conta pelo número de verbos, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, apenas um verbo, obedeceu. Então, não, aqui eu tenho um período simples. Eu visitei minha tia ontem. É uma oração? Sim. Verbo visitar. Só tenho um verbo, uma oração. Sim. O time jogou bem, mas não ganhou o jogo. Aqui eu tenho um período composto, que eu tenho o verbo jogou e ganhou. Então, é um período composto, logo o gabarito. Letra D. Isso aí. Leia os enunciados abaixo e classifique como frase nominal ou oração. É muito importante que a gente saiba essa classificação, tá? Até pra gente fazer na prova mesmo e reconhecer. Ele vai perguntar especificamente assim? Não. Porém, você tem que treinar antes. É um conhecimento que a gente leva previamente, tá? Vamos lá. Feliz aniversário. Aqui a gente tem uma frase nominal. Oba, ganhei. Apareceu o verbo, já é oração. Que dia lindo. Não tem nenhum verbo aqui. Frase. Choveu. Choveu é verbo, fenômeno da natureza. Oração. Durante o passeio vimos, olha o verbo ver, oração também. E belo trabalho. Frase. Já esqueci a ordem. Mas a gente vai ter aqui como gabarito. Letra C. Frase, oração, frase, oração, oração e frase. O que a gente nunca vai fugir na prova de vocês vai ser textinho, tá, gente? Aquilo que a gente já bateu um papinho, eu não sei se todos estavam aqui na minha primeira aula, mas uma coisa que eu acho importante, vou até voltar para mim aqui pra gente bater só um papinho rapidão, tá? Até voltar aqui pra mim rapidinho. Então, pra gente bater um papinho rapidão. Por que vocês têm tanta dificuldade em língua portuguesa, tá? Vai cair exatamente assim como a gente está colocando aqui nas questões? Não, vou ser muito sincera com vocês. Isso aqui é questão de fixação de conteúdo, que é tão importante quanto questão de prova, que a gente vai começar a trabalhar nas próximas aulas, tá? Mas o que acontece? Vocês precisam entender que a leitura é a base de tudo. Lembra que eu pedi a vocês? Eu acho que eu falei com vocês assim, quem tava, né? Eu pedi a vocês que vocês fizessem 10 minutos do dia de vocês, que vocês tirassem 10 minutos do dia de vocês para fazer uma leitura, para ler qualquer coisa. Professora, precisa ser Machado de Assis, precisa ser José Saramago, precisa... Não, mas eu só pedi que vocês tirassem 10 minutos do seu dia. 10 minutos, gente, é o tempo que você vai ao banheiro. Uns 10 minutinhos antes de você entrar no banho, por exemplo. 10 minutos. O que é 10 minutos com o tempo que você tira aqui no telefone, que você tira na rede social? 10, 15 minutos do seu dia, antes de dormir, ou o momento que você está aí no banheiro mesmo. Enfim, por que eu falo de indo ao banheiro? Porque antigamente as pessoas tinham esse hábito de ler no banheiro, e era incrível, porque não tinha smartphone. Então, assim, para passar o tempo, ficavam lendo, e era maravilhoso. Não lembro se vocês viam na casa das avós de vocês, tinha um revistário, é um lugar que botavam revista, gente. Eu amava revista. Eu amava. Foi mal, sou velha, gente. Passei dos 30, sabe? Passou dos 30, filho a beça. Não sei quem me segue no Instagram, já viu lá que eu tenho 3 pequenininhos. Então, assim, eu sou da época, né, que tinha um cesto de revista no banheiro, que as pessoas ficavam lendo para você ativar a parte do seu cérebro que é voltada para senso crítico, para interpretação de texto, compreensão textual, comunicação, tudo isso está ligado à leitura, diretamente ligado à leitura, tá? Então, assim,
Se vocês não leem nada, vocês estão desativando essa parte do cérebro de vocês. Infelizmente, a verdade é essa, vocês estão desativando. Aqui atrás, ó, meus livrinhos aqui, meus bebês. É engraçado que meus filhos perguntam, né? Mamãe, você já leu todos esses livros? Falei, meu filho, a mamãe fez um negócio chamado Faculdade de Literatura. Eu não tive muita opção. Alguns eu nem queria, mas eu tive que ler, enfim. E o que acontece? Você ativa a parte do seu cérebro que é voltada diretamente para a comunicação, que está ligada diretamente à escrita. Não à toa que eles colocam na prova de vocês redação, porque vocês não sabem mais tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Por que não? Porque você não tem contato com o texto escrito. A gente já falou que isso está ligado diretamente também à ortografia, a N coisas, tá? Bom, voltando para cá, que eu tô aqui na frente cheia de livros. Eu nem sei, cheia de livrinhos aqui, porque eu tava lendo alguns e eu tava lendo sobre os clássicos franceses. Por quê? Porque eu tô a fim de aprender sobre isso. Mas, o que acontece, tá? Que vocês deveriam pensar. Isso é pra vida de vocês, não é só pra prova, não. É pra vida, tá bom? Então, super recomendo, inclusive, livros pequenos mesmo. Uns alunos até me perguntaram sobre indicação de livro. Gente, pode parecer bobo, tá? Pode parecer bobo, mas não é. É uma leitura que eu fiz voltando da UERJ e eu comprei, dentro da UERJ tem uma livraria, óbvio, tem uma livraria, e eu velha já, tá? Eu não tinha lido ainda O Pequeno Príncipe. Incrivelmente, eu ainda não tinha lido O Pequeno Príncipe. E foi um livro que eu li em uma noite. Também eu devorei, né? Peguei no trem ali, sentei no trem, ó, vim devorando, cheguei em casa e não conseguia respirar. Eu não consegui nem comer de tão bom que era o livro. E eu li em uma noite Pequeno Príncipe. Gente, é uma leitura simples, fácil, rápida, cheia de interpretação. Treina a interpretação textual. A gente só treina a interpretação lendo, tá? Lendo. Pra vocês pararem de reclamar que a prova de vocês tá cheia de texto, que vai vir texto que vai. Que é assim que eles vão querer reprovar vocês, tá? Então aqui, tomando esporrinho meu, sussurrando. Vocês já tomaram um esporro mais elegante que esse? Vocês não leem nada em forma de sussurro. Nunca. Isso aqui, ó, vocês só vão encontrar aqui. Esporro em tom de sussurro. Vocês só vão encontrar aqui. Então vamos voltar lá pro textinho. Por que eu tô falando sobre isso? Porque inevitavelmente vai ter texto na sua prova, tá? Inevitável. Não tem pra onde fugir. Outra coisa, eu vou começar a trabalhar com vocês a partir das próximas aulas. Tipo de questão sempre voltada pro texto, tá? Porque vocês vão me agradecer. Ao invés de vocês ficarem entendendo que a prova de vocês vai ser aquele tipo de pergunta muito seca, não vai. Vai ser sempre voltada pro texto. E é assim que eu vou trabalhar com vocês, porque eu quero treinar vocês pra prova. Ponto, eu não vou enganar vocês, vai ser um tipo de prova muito interpretativa. Inclusive a gramática agora está dentro de interpretação textual. Falei para vocês que tem uma gramática, vou até pegar ela aqui, que é a minha base de tudo, tá? A base das minhas aulas é essa gramática aqui, maravilhosa inclusive. É uma gramática completamente contextual, tá? Para quem não conhece. Inclusive, esse cara foi meu professor por 4 anos. Então, essa gramática toda aqui já está na minha cabeça. Agradeçam, tá? Então, porque eu tive aula com a pessoa que escreveu esta gramática. Então, assim, o que acontece? É uma gramática que vai entender que a nossa língua é uma língua viva. Então, tudo é contexto, tudo que a gente fala é contexto. E toda prova hoje em dia é tirada de texto, que é o contexto, tá? Então, vai ser assim que a gente vai trabalhar. O que eu tô fazendo hoje com vocês é exercício de fixação. Depois que eu acabar esses, eu vou pegar mais exercício de tipo de sujeito e a gente vai ficar aqui hoje, tá? Amanhã é nossa. E, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar questões completamente contextuais. Beleza? É isso. Eu que agradeço a atenção. Eu que agradeço, tá bom? Não, gente, FGV, não, vocês não estão entendendo. FGV
é completamente contextual. Mas olha, não é só FGV não. Sebrasp, a OCP, que foi cotada por muito tempo lá para a banca da PCRG, eu sei porque eu estava cheia de turma de PCRG e a gente estava trabalhando voltada para a banca da OCP e chegou aos 45 do segundo tempo, eles trocaram a banca para FGV. Então, assim, é contextual, então eu quero preparar vocês para a prova. Não adianta eu chegar aqui, ficar só passando aquelas questõezinhas simples e diretas, aí chega na hora da prova vocês falam assim, mas eu não estudei nada desse jeito. Depois vocês vão querer me culpar, tá? Ah, gente, a FGV eu gosto da banca da FGV, foi mal. Desculpa, eu gosto. Vamos lá, vamos voltar pra questão, tá? Vamos voltar. Inclusive, vocês já deram like no vídeo? Dá pra vocês darem like aqui, por favor? Acordei cedão. No feriado, mentira, eu já ia acordar cedo mesmo, porque meu corpo não deixa eu dormir muito. Mãe, né, gente? Mãe. Aí tá o quê? As crianças dormindo. Eu posso gritar aqui. É real. Eu posso gritar que eles não acordam. Vocês têm noção de que eu fui presenteada 3 vezes com crianças que dormem a noite inteira? Vocês têm noção do que é isso? Deus tinha que olhar pra mim, gente. Eu sou mãe solo, entendeu? Mãe de 3, o meu menorzinho é autista. Deus tinha que falar assim, alguma coisa tem que dar de brinde pra essa mulher, gente. Trabalha pra cacete, entendeu? Sustenta sozinho, o pai nem paga pensão, tô botando na justiça agora. Deus tinha que olhar e falar assim, ó, não, tudo bem, eu vou deixar pelo menos ela dormir. Todos eles dormem bem pra caramba, eu posso gritar, falar aqui que eles não vão acordar. Isso que é muito maravilhoso. Então vamos voltar pra cá. Botar lá nas questõezinhas pra gente. Vamos lá. Se o relógio da história marca tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. O tempo do sonho e da fantasia arrebatou multidões no filme O Mágico de Oz, estrelado por Judy Garland e eternizado pelo tema da canção Além do Arco-Íris. Nossa, essa música é a coisa mais linda. Vocês já ouviram essa música? Inclusive, acho que eu tô lembrando aqui, foi a música que eu entrei no meu casamento. Mágico de Oz, gente. Gente, eu recomendo inclusive essa leitura também, tá? O Mágico de Oz é incrível. Incrível. Aliás, a arte da música é sempre uma habitação especial do tempo. As notas combinam-se, ritmam e produzem melodias, adensando as horas em seu envolvimento. Se o relógio da história marca tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. Muito lindo. Desculpa, às vezes a professora de literatura fala mais alto aqui. Comenta-se corretamente sobre que o segmento acima expressa em seu contexto. Então vamos colocar aqui uma questãozinha de interpretação, tá? O que se afirma na segunda oração será verdadeiro sempre que certas condições forem cumpridas. Galera, aqui a gente vai partir para uma questão um pouco mais complexa, que é uma questão de interpretação. Vamos voltar lá. Ele diz o seguinte: o que se afirma na segunda oração será verdadeiro. Segunda oração. Vamos lá. Se perceberam que esse se ele é uma conjunção que expressa uma condição. Se o relógio da história marca, ó, achamos a primeira oração. Como que a gente acha a oração? Pelo verbo. O verbo aqui é marca. Então, se o relógio da história marca tempos sinistros, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. Achamos a segunda oração, é o verbo abrir, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, marca, se o relógio da história marca tempos sinistros, primeira oração, o tempo construído pela arte abre-se para a poesia. Beleza, achamos aqui a relação entre a primeira e a segunda oração.
Então ele diz que será verdadeiro sempre que certas condições forem cumpridas. Na verdade, não. Ele está dizendo que os dois, se um marca tempos sinistros, o outro abre-se para a poesia. Não precisa de condição para ser cumprida. Uma coisa não acontece se a outra acontecer, não. Olha, a gente já pegando aqui tipo de questão que a FGV gosta, tá? É tipo de questão mais complexa, a gente já precisa treinar isso. Vamos ler a letra B. Os dois fatos mencionados nas orações são tidos ambos como possibilidades, mas difíceis de se cumprirem. Vamos voltar ao texto para a gente garantir isso. Se um marca o tempo sinistro, o outro abre-se para a poesia. Isso aqui é difícil de se construir? Na verdade, não, são possibilidades. São possibilidades, sim, mas não são possibilidades difíceis. Pelo contrário, está afirmando que isso acontece. O relógio da história marca tempos sinistros, ele está afirmando, e o outro abre-se para a poesia. Ele está afirmando que os dois acontecem, não que são difíceis de acontecer. Então, não é o que o texto indica. Então, a letra B, não. A primeira oração contém a hipótese que legitimaria o que se afirma na segunda, ainda que o conteúdo desta seja considerado altamente improvável. Esse tipo de alternativa a gente já elimina, então a gente já vai pegando técnica de interpretação aqui, Altamente improvável? Gente, aí não. Altamente improvável não é o que acontece, pelo contrário, ele está afirmando que acontece. Agora, olha esse comando de alternativa que a gente tem aqui, Altamente improvável, nunca, sempre, apenas, somente. São palavras e expressões que a gente já sabe que podem eliminar aquela alternativa, a não ser que ele peça para você marcar o que está incorreto, tá? Meu Deus, eu tô muito rouquinha. Deixa eu beber uma água para dar uma aliviada. Vamos continuar. E eu já botei aqui sem querer, eu coloquei o gabarito. Poxa. Mas vamos continuar. Vamos analisar do mesmo jeito, tá? A substituição do se por caso não exigiria nenhuma alteração na frase e manteria a fidelidade ao sentido original. Vamos olhar lá no texto. Se o relógio da história marca, então, caso o relógio da história marcasse tempos sinistros, o tempo construído pela arte abriria-se para a poesia. Deveria sim fazer uma alteração. Ele diz que não exigiria nenhuma alteração e exigiria sim. Seria um caso se abrisse e caso marcasse. A gente teria que alterar o tempo verbal, tá? E vamos olhar para a letra E. O segmento exibe paralelismo, vamos entender. Vamos entender exatamente o que ele está querendo dizer aqui nessa alternativa para a gente entender por que ela é certa. O segmento exibe paralelismo entre fatos cuja ocorrência não é posta em dúvida. Vamos entender primeiro o que é paralelismo, professora. O paralelismo é uma correspondência, uma relação, uma correlação entre as ideias. Anotaram isso? Isso significa paralelismo. É uma sequência
de ideias que são parecidas, de ideias que são próximas. Já anotem isso. Isso é paralelismo. Anotaram? Espero que sim. Aí voltando para cá. Aí ele diz que é o paralelismo entre fatos, sim, tá? Cuja ocorrência não é posta em dúvida. Sim, não é posta em dúvida, porque ele afirma. Ele diz que se um marca um, o outro abre-se para a poesia. Ele não bota em dúvida. Ele diz que as duas coisas acontecem. Isso vai significar o paralelismo, por isso o gabarito é letra E. Agora vamos para a próxima questão. Em relação ao conceito de frase, oração e período, voltando para aquilo que a gente já tinha falado, julgue os itens a seguir em certo e errado. Então vamos lá, vamos julgar em certo e errado aqui. A frase é todo enunciado linguístico com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos nossas ideias. Certíssimo. Falei para vocês que a frase não precisa ter verbo, tanto que a gente vai ter uma coisa chamada frase nominal. Então tá certinho. Vamos para 2. O enunciado bom dia é classificado como oração. Por que não é oração? Para ser oração, tem que ter verbo. Na 3. O período pode ser simples, se formado por uma só oração, ou composto, se formado por mais de uma oração. Sim, é o que a gente repete aqui o tempo todo. No período simples, a gente vai fazer um tipo de análise, tá? Período composto é outro, a gente vai aprender aos pouquinhos. A gente ainda está no período simples. E, na 4, o enunciado. Aquele cachorro mordeu o carteiro é classificado como composto. Vamos achar os verbos para ser composto. O verbo mordeu e cadê o outro verbo? Não tem, então é período simples. Então tá errado. Gabarito, letra B. Ah, entendemos aqui então. Deixa eu voltar aqui para mim. E aí, galera? Conseguiram acompanhar direitinho? Como é que vocês estão aqui? Falem aqui comigo. Tudo ok? Vamos continuar? Agora a gente vai... Sei, travou aí? Parece que pra mim travou. Pra vocês está tudo ok ainda? Então, agora a gente vai relembrar os tipos de sujeito que a gente viu na nossa última aula, tá? Bom, o nosso primeiro passo é sempre achar o verbo. Sempre. Achei o verbo. Ele vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tanto o verbo quanto a locução verbal. Quando ele indica ação, alguém pratica ou alguém recebe essa ação. Quem vai ser esse alguém? O sujeito, que pode estar em qualquer lugar da oração. Vimos que não é necessariamente a ordem direta, tá? E quando ele indica estado? Quando ele indica estado, alguém está no estado indicado pelo verbo. Esse alguém é o sujeito. Ótimo. Que também pode estar em qualquer lugar da oração. Beleza. Agora, a gente vai fazer questãozinha de tipo de sujeito, só para a gente reforçar essas ideias, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Fui. Acho que fui. Vamos para a primeira questão.
Assinale a oração com o sujeito composto. Aí a gente precisa lembrar de uma coisa bem importante, tá? Sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é um substantivo, a gente falou sobre isso. O núcleo vai ser o substantivo ou o pronome substantivo, que vai ser o pronome que substitui o nome, tá? Esses são os núcleos do sujeito. Quando que o substantivo ele não vai poder ser o núcleo do sujeito? Quando ele tiver uma preposição antes dele. Se apareceu preposição, ele não pode ser o núcleo. E se você seguir exatamente o passo a passo que eu te ensinei, vai ficar muito mais fácil, tá? Vamos lá, ele quer um sujeito composto. Ou seja, o que é o sujeito composto? Quando eu tenho mais de um núcleo aí no sujeito. Então, a gente vai achar. Olha para a letra A. O aluno e a aluna, o professor elogiou. O aluno aqui, que está perdido, já vai achar que isso aqui é sujeito composto e vai se lascar e vai perder a questão, porque se eu te ensinei o passo a passo, segue esse passo a passo, porque vai dar bom. É assim que faz. Como que você vai fazer? Primeiro passo, você vai achar o verbo. Cadê o verbo? Elogiou. Elogiou. Está indicando ação, estado ou fenômeno da natureza. Está indicando uma ação. E quem praticou essa ação? O professor. O professor que elogiou o aluno e a aluna. Viu como é que eles vão tirar da ordem direta? Que é para confundir vocês? Logo na letra A, ele já está te induzindo ao erro. Porque ele já bota o aluno e a aluna. E vocês, caraca, aqui, já achei que é a resposta. Tu acabou de se lascar, tá? Então, vamos lá. Já achamos aqui que o sujeito é simples, o professor. Elogiou o aluno e a aluna. Vamos para a letra B. Todos os homens são mortais. Galera, não é porque está no plural que é sujeito composto não, tá? Sujeito composto ele tem que ter mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Então, primeiro passo. Vamos achar o verbo. São. São. Está indicando estado. Que estado? De serem mortais. Quem são mortais? Todos os homens. Todos os homens é meu sujeito simples. É simples, não é porque está no plural. Gente, minha voz está falhando muito. Não é porque está no plural que ele é composto. Tá? Então, sujeito simples. A gente vai ter que homens como núcleo, tá? O professor com a família foi lecionar em Brasília. Primeiro passo, a gente acha o verbo. Cadê o verbo? Aqui a gente tem uma locução verbal do foi, verbo ir, foi, mais lecionar, que está no infinitivo, foi lecionar. Quem foi lecionar? O professor. O professor que foi lecionar. Não foi a família dele que foi lecionar também. Entenderam isso? Ó, ele levou a família, mas quem está praticando a ação de lecionar é o professor. Então, o sujeito é simples. O ladrão e assassino evadiu-se da prisão. A gente vai aprender aqui, e vai ser importante essa próxima aula nossa, tá? A gente vai aprender que quando a gente tem um verbo intransitivo, calma, respira, que é a nossa próxima aula. Quem evade, simplesmente evade. Evadir é sair, ir embora, tá? Quem evade, evade. Aqui a gente vai ter um verbo intransitivo ligado ao ser. Isso significa que o sujeito é indeterminado. Então, ele está te induzindo ao erro aqui. O ladrão e o assassino não é o sujeito. Aqui o sujeito é indeterminado, que a gente vai aprender na próxima aula. E se a gente já tivesse essa informação, vocês saberiam que não pode ser sujeito composto. Ou é indeterminado, ou é composto. Por quê? Porque quando a gente vai ter esse ser, a gente precisa procurar a transitividade do verbo,
Quem evade, evade é intransitivo ligado ao ser indeterminado. Então, o ladrão e o assassino que foram evadiu-se, não tem sujeito. Quer dizer, na verdade tem, mas é indeterminado. Não pode ser composto. E passará o céu e a terra. Ou seja, quem passará? Os dois, tanto o céu quanto a terra, passará. Mas, professora, o passará está no singular. Vou explicar isso lá em aula de concordância. Mas eu já vou dar essa informação agora, se você quiser anotar, tá? Isso aqui é uma questão de concordância. Quando eu tenho um sujeito composto, presta atenção. Quando eu tenho um sujeito composto e eu coloco o verbo antes desse sujeito, eu posso fazer uma concordância chamada concordância atrativa, ou seja, concordar o meu verbo somente com o primeiro núcleo desse sujeito, que esse primeiro núcleo é céu, e céu está no singular. Então, eu posso colocar esse verbo no singular somente quando eu tenho um sujeito composto e o verbo é colocado antes. Se o verbo fosse colocado depois, seria o céu e a terra passarão. Inevitavelmente, eu teria que colocar no plural, tá? Se o verbo vem antes, eu posso concordar com o primeiro núcleo do sujeito, vai estar correto. Ou eu poderia colocar passarão? Sim, estaria correto também. Eu poderia concordar com os dois. Porém, somente se o verbo vier antes. Se o verbo vier depois, eu vou concordar com os dois obrigatoriamente. Aí teria que ser no plural obrigatório. Seria o céu e a terra passarão, tá? Então, o gabarito é letra E. Porque eu tenho aqui o céu e a terra como o sujeito da minha oração. Quem passará? O céu e a terra. Vamos à próxima questão. Oração sem sujeito a gente ainda não aprendeu, tá? O que a gente aprendeu na nossa última aula? Sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Oração sem sujeito a gente ainda não aprendeu. Então, vou pular essa questão e vamos para a próxima. Deixa eu ver até sobre o que ela é. Também é questão de oração sem sujeito, mas dá pra gente fazer. Que ele vai pedir sujeito indeterminado. A gente não aprendeu dois tipos de sujeito, o indeterminado e o inexistente, que são temas da nossa próxima aula, tá? De quinta-feira. Por que não? Vou explicar o porquê que a gente ainda não aprendeu. Porque o sujeito indeterminado depende da transitividade do verbo, tá? E se a gente ainda não deu transitividade, vocês não aprenderiam. Eu sempre ensino, eu sempre dou aula baseado na lógica. Não adianta eu ensinar uma coisa se vocês não viram outra. Por isso que antes vocês sentiam tanta dificuldade. Então, a gente vai para umas questões mais simples aqui. Essa aqui tá simples. Pra gente, o que a gente já aprendeu, tá? Nessas outras questões, a gente vai voltar depois que eu ensinar tanto o indeterminado quanto o inexistente. Beleza? Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, busquemos o equilíbrio, a harmonia. Gente, que um texto muito curto, mas muito pesado, né? Muito real, muito real. Os homens me surpreendem. No trecho, o termo os homens é... Então, vamos pensar aqui. Primeiro passo, a gente sempre acha o verbo. Cadê o verbo? Surpreendem. Quem surpreendem?
Os homens, certo? Então, eu tenho aqui, ó, os homens é meu sujeito, núcleo do sujeito, homens. Por que que homens é o núcleo do sujeito? Porque é o substantivo, é o nome que eu tô dando enfim, para os homens. Se eu tô dando um nome, é o substantivo, ele é o núcleo do sujeito, eu só tenho um núcleo, porque hoje é artigo, artigo não pode ser o núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? Sujeito inexistente. Também de sujeito inexistente, indeterminado inexistente. A gente vai voltar nessas questões, tá? Deixa eu ensinar primeiro inexistente e indeterminado para vocês. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Galera, esse tipo de questão é um tipo de questão capciosa. Por isso que a gente voltou lá em ordem direta, que é para que a gente aprenda a colocar na ordem direta para identificar de fato qual é o sujeito. Mas a gente seguindo exatamente o passo a passo a gente consegue, tá? Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Pensa aí um pouquinho. Eu sei que você vai chegar nesse entendimento. Primeiro passo, a gente acha quem sempre. Primeiro passo, a gente sempre acha o verbo. Cadê o verbo aqui? Vamos fazer juntinho? Falem comigo aqui. Vamos fazer bem juntinho isso aqui. Primeiro passo, a gente vai achar o verbo. Cadê o verbo? Ajuda. Ajuda. Faltou. Eu já dando a resposta do sujeito. Faltou. Faltou. Achamos o verbo. Faltou. Ajuda não é verbo, tá? Ajudar é verbo. Ajuda é substantivo. Faltou, que é do verbo faltar. O que nunca faltou? Ajuda nas dificuldades. Então, vamos colocar na ordem direta. Ajuda nas dificuldades nunca me faltou. Beleza? Agora, a gente botou na ordem direta. Então, o que nunca me faltou? Ajuda nas dificuldades. Acabamos de achar o sujeito. Agora, vamos achar o núcleo. Tanto ajuda quanto dificuldades são substantivos. E eu falei para vocês que o núcleo do sujeito é o substantivo. Porém, dificuldade não pode ser o núcleo. Por que não pode ser o núcleo? Porque antes tem a preposição. E todas as vezes que a gente tem um substantivo que antes dele vem preposição, falei para vocês que a preposição sozinha, ela não tem função sintática. Ela vai formar um termo com a próxima palavra. E cadê a preposição aqui? Em. Porque nas é uma contração da preposição em com o artigo as. Então, nas é a preposição em mais as. Então, eu tenho preposição. Então, qual vai ser o núcleo do meu sujeito? Se eu tenho preposição, o núcleo do sujeito vai ser ajuda. Então, eu tenho só um núcleo, sujeito simples. Beleza? Aqui eu tenho um sujeito simples. Isso aí, Thalita, pegou bem aqui o espírito da coisa. Vocês estão muito craques. Na oração, trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu. É importante que caia esse tipo de questão para a gente falar de uma coisa que eu já tinha comentado. Se vocês olharem lá nas aulas anteriores, quando eu falei, mas eu vou falar muito mais especificamente na aula de verbos, formas
nominais dos verbos. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Quando a gente tem, tá? Quando a gente tem verbo na forma nominal, pensa comigo. Se ele é forma nominal, ele age como um nome. Ele funciona como um nome. Se ele está sozinho, ele está funcionando como um nome. Quando que ele vai poder ser base de oração? Se ele estiver dentro de uma locução. Espero que vocês estejam anotando tudo que eu estou falando, tá? Que eu dou muita informação. Mesmo em aula de questão, eu trago informação aberta. Ele está agindo como um nome se ele estiver sozinho. Verbo no infinitivo termina em ar, er, or ou ir. Se ele está sozinho, ele é verbo? É. Mas ele está agindo como um nome. Se ele age como um nome, ele não é base de oração. Então, eu não conto ele como uma oração. Quando que eu conto como uma oração? Quando ele está dentro de uma locução, certo? E quando que ele está dentro de uma locução? Quando ele tem um verbo auxiliar mais o verbo na forma nominal. Tipo, fui trabalhar. Se eu colocasse aqui o verbo ir antes, né? Fui trabalhar no tribunal. Aí sim. Aí ele seria base de oração. Mas se eu boto só trabalhar, ele é um verbo? Sim, mas ele está na forma nominal. Então, ele está agindo como um nome. Ele está funcionando como um nome. E quem é um nome? Substantivo. Então, ele está funcionando como um substantivo. Beleza? Bom, dito isto, vamos lá para a questão. Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu. Primeiro passo, a gente sempre acha o verbo. Cadê o verbo? É. Que é o verbo ser. E o é um estado em que eu me encontro, é o estado de estar em desejo de trabalhar lá. E é um grande desejo meu. Beleza. O que é um grande desejo meu? Trabalhar no Tribunal de Justiça. Acabei de achar o meu sujeito. Agora a gente vai achar o núcleo desse sujeito. Bom, Tribunal de Justiça, que esse dele não vai contar, é Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça poderia ser o núcleo? Poderia, porque é um nome que eu estou dando para um lugar. Mas o que está vindo antes? O no. No é em mais o. Então, eu tenho preposição antes do nome Tribunal de Justiça. Se eu tenho preposição, ele não pode ser o núcleo do sujeito. Sobrou quem? Trabalhar. Trabalhar é verbo? Sim, mas está na forma nominal infinitivo. Se está na forma nominal, ele está agindo como um nome. Está funcionando como um substantivo. Logo, e não tem nenhum verbo antes, não tem nenhum verbo auxiliar formando uma locução. Logo, ele vai ser o núcleo do meu sujeito. Então, o sujeito é o núcleo, na verdade, trabalhar, sujeito simples. Beleza? Bom, deixa eu voltar para mim. E aí, galera? Relembramos a nossa primeira aula e a nossa segunda aula, tá? Fizemos uma super revisão aqui, trouxe mais informações, espero que vocês tenham anotado tudo. Espero de verdade que vocês tenham anotado, porque eu sempre trago muita informação. Seja na aula de questões, eu sempre vou trazer muita informação. Então, sempre fiquem atentos, tá? Com um caderninho, anotando tudo que eu tô falando, porque eu sempre vou trazer muita informação. Beleza? Vamos ficando por aqui. Obrigada por vocês terem participado. Tá bom? Deixar um beijo aqui pra vocês. Bom dia, bom feriado. Bom feriado de estudos. Eu vou ter um feriado de trabalho, que eu vou trabalhar o dia inteiro. Mas é isso, é a vida. Tá? Gente, tchau. Ah, me dá tchau. Vou esperar vocês me darem tchau. Eu sou carentona no feriado. Esperar vocês me darem tchau aqui. Tchau, tenham um ótimo dia. Obrigada, eu que agradeço. Que agradeço, sempre. Depois eu dou um alôzinho pra vocês lá no grupo do Telegram. Tá bom? Tchau, galera.